Hey guys, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Alexia, esse é meu canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como passar no Gotcha A1. Se você tá pensando em vir ser au pair aqui na Alemanha, eu sei que tem uma coisa que te deixa com muito medo, que é o Gotcha A1. E nesse vídeo eu vou te passar uma estratégia maravilhosa usando todas as formas gratuitas disponíveis nessa internet. Como vocês sabem, a prova do Gotcha tem 4 partes, que é o Hören, Lesen, Schreiben e Sprechen. Hören, que é ouvir, lesen, que é ler, schreiben, que é escrever, e sprechen, que é falar. E a estratégia que eu vou ensinar para vocês hoje tem 3 partes. A primeira parte é simplesmente adquirir vocabulário e praticar a leitura. Na segunda parte, nós vamos estudar o schreiben e o lesen. E na terceira parte, nós vamos estudar o hören e o sprechen. Como eu já falei várias vezes aqui, para passar no A1, eu usei basicamente Duolingo e a própria prova do Gotcha A1. E eu continuo achando que esse é um método eficiente, me fez passar no Gotcha A1. Mas agora eu estou estudando para o Gotcha A2 e eu estou usando um método que é muito mais estratégico e que está me fazendo aprender muito mais rápido, e é esse método que eu vou passar para vocês aqui hoje. A ideia é dividir os seus estudos em 3 partes que vão cobrir as 4 partes da prova, sendo elas, número 1, usar o Duolingo junto com o ChatGPT. Nessa parte, você vai treinar o vocabulário e a sua leitura. Na segunda parte, você vai usar a prova do Gotcha A1 mais o ChatGPT. E nessa parte, você vai treinar o Schreiben e o Lesen, que é o escrever e o ler. Por último, mas não menos importante, no terceiro passo, você vai usar o YouTube e o ChatGPT. E nessa fase, você vai treinar o seu Hören e o seu Sprechen. Mas vamos lá para a gente destrinchar tudo isso aqui. Eu vou explicar para vocês exatamente como usar cada plataforma. O nosso querido Duolingo é muito importante porque ele vai te dar vocabulário. Como eu falei, gente, a prova não é difícil, mas é uma prova em alemão. Então você precisa saber o alemão. É aquela coisa, né? Se você tiver que ir para um restaurante e pedir um copo d'água e uma pizza em japonês, muito fácil, mas você precisa saber japonês. E é por isso que o Duolingo é tão importante. Ele vai te dar o vocabulário que você precisa para começar a entender o alemão. Mas, por mais que o Duolingo tenha o nível A1 das provas, ele não te treina para a prova, ele te dá um vocabulário. E é aí que entra o ChatGPT na primeira sessão de estudos. O ChatGPT você vai usar para fazer leituras referentes à prova do Gotcha A1. Então você vai no ChatGPT e você vai pedir para ele te mandar textos nível Gotcha A1 para você treinar os seus estudos. Com isso, você vai estar se familiarizando com os tipos de textos que o Gotcha A1 vai te dar. Além disso, você pode pedir também para o ChatGPT te mandar questões iguais à da prova do Gotcha A1. Então é muito bom porque você vai estar lendo o texto, vai ver como que você se sente lendo aqueles textos do Gotcha A1, além de poder treinar os exercícios da prova. E vocês sabem que quando a gente está fazendo uma leitura, a gente também está adquirindo vocabulário. Então, essa primeira parte da prova é muito, muito importante para você criar uma base de alemão, para você começar a adquirir vocabulário, para aí sim você começar a estudar a própria prova do Gotcha A1. Uma dica extra é você terminar o nível A1 do Duolingo. É necessário? Não. Eu, por exemplo, não terminei antes de fazer a prova, mas eu acho que vai te ajudar muito a ir um pouquinho mais segura, a ir um pouquinho mais confiante de que você consegue passar naquela prova. Inclusive, eu já falei aqui, eu fui muito achando assim que eu estava perdida no mundo, não ia conseguir, e acabei passando super bem. Mas como eu falei aqui, eu nunca fico nervosa em prova, então eu tenho certeza que isso me ajuda muito a passar nos exames que eu preciso passar. Mas se você é uma pessoa que fica muito nervosa em prova, que fica assim tensa, eu acho que terminar o nível A1 do Duolingo vai te ajudar muito nesse quesito. Na segunda parte dos estudos, você vai estudar o Schreiben e o Lesen, que é o escrever e o ler. Nessa segunda parte, você vai usar a própria prova do Gotcha A1 para treinar as questões e entender um pouquinho mais da estrutura da prova. Aqui, basicamente, você vai ler e reler as questões da prova, tentar fazer, ver onde você está errando, ver se está faltando vocabulário, se está faltando compreensão de texto, e vai treinar isso com bastante intensidade. Isso vai cobrir a sua parte do Lesen. Agora, pensando no Schreiben, como que você faz? Como eu já falei aqui, eu estou estudando para o Gotcha A2 e o que eu estou fazendo? Para quem ainda não sabe, quando você faz a prova do Gotcha, ele pede que você escreva alguns textos, mas ele te dá instruções. Então, você não pode escrever qualquer texto da sua cabeça. Tem ali algumas instruções que você precisa seguir. Então, por exemplo, a prova pode te pedir o seguinte texto: o seu amigo Tiago te convidou para um churrasco na quinta-feira. Escreva para ele dizendo que você não pode, o porquê
e combine uma nova data para fazer alguma outra coisa e sugira o que fazer com ele. Então, tem umas instruções, tá bem? Você não pode escrever o que você quiser. Então, você precisa seguir tudo isso. Então, o que eu faço? Eu peço para o GPT me mandar essa questão e já escrever o e-mail. Aí eu leio o e-mail, entendo a estrutura do texto, escrevo o e-mail, leio e releio, e depois eu peço para ele mandar uma nova questão, mas dessa vez eu vou escrever. Então eu escrevo com as minhas palavras, mas seguindo o modelo do texto que ele me deu da última vez. Uma coisa muito legal é que você pode meio que usar uma decoreba para muita coisa do texto. Por exemplo, as saudações vão ser sempre a mesma. Se você estiver falando com uma mulher, vai ser sempre Sehr gerne, Frau França. Se você estiver falando com um homem, Sehr gerne, Herr Gonçalves, sabe? Então você vai usar a mesma saudação. Da mesma forma, quando você estiver se despedindo, vai ser sempre a mesma coisa. Mit freundlichen Grüßen, Alexia Matos. Sabe? Então você pode meio que decorar isso, mas o texto você vai ter que treinar. Então é basicamente ler o texto que o GPT te dá e tentar escrever para você memorizar mais ou menos as palavras que você pode usar e a estrutura do texto, mas também pedir para ele te dar instruções para você escrever o seu próprio texto. Você pode escrever o seu próprio texto, que aí você já está aprendendo a escrever o texto nível A1. E, além disso, você também pode pedir para ele te corrigir. Então, você acaba tendo o ensino completo. Chegamos na terceira parte, onde você vai cobrir o seu Hören and Sprechen. Aqui você vai usar o YouTube e o ChatGPT. Você vai pedir para o ChatGPT te fazer perguntas do Gotcha A1, da parte do Sprechen, para você responder. Você pode tanto responder no microfone do ChatGPT, quanto escrever. E eu acho que escrever é até melhor, porque você acaba praticando o seu vocabulário. Além disso, no YouTube você vai pesquisar Hören Gotcha A1 e Sprechen Gotcha A1. Você vai achar exercícios que você pode escutar e tentar responder a questão. E você também vai achar exercícios de pessoas normais fazendo a prova do Gotcha na parte do Sprechen. E aí você vai tentar entender o que eles estão falando e você também vai ter uma noção de como são as perguntas. Agora mesmo eu estou estudando para a prova do Gotcha A2 e eu comecei a ver esses exercícios de pessoas fazendo essa parte do Sprechen. E no começo eu não entendia absolutamente nada, mas agora eu tô entendendo tudo e isso é maravilhoso ver também que você tá evoluindo. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que esse vídeo tenha, de fato, ajudado vocês a entender um pouquinho como estudar para a prova do Gotcha A1. E see you in the next video. Tschüss!